Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Nós queremos que você conheça o texto bíblico e que você tenha melhores condições de realizar a vontade do nosso Pai Celestial. Você tem interesse em conhecer os nossos convidados? Ter informações sobre os nossos programas? Então, por favor, acompanhe as redes sociais que aparecem aí na sua tela. E caso você queira aprofundar o seu estudo da Bíblia, então eu sugiro que você visite o site biblia.com.br. Você poderá solicitar materiais impressos a Novo Tempo ou poderá realizar o estudo bíblico online. Anotou? biblia.com.br. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, está escrito o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é a ira de Deus? Quais as suas causas? Quais as suas consequências? E como escapar dela? É disso que trataremos no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é sobre a ira de Deus. Este é um tema muito importante e para atender a este estudo, temos dois convidados muito especiais. Eu dou as boas-vindas ao pastor Marcelo Dias. Marcelo, muito obrigado por estar conosco. Privilégio. Você trabalha no Centro Universitário Adventista São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Perfeito. E que classes especificamente você dá no seminário? Neste ano, estamos lá com Evangelização 1, a matéria de introdução a esses assuntos da missão, e que também tem o seu aspecto prático no envolvimento dos alunos com pequenos grupos e estudos bíblicos. Legal. E como é a sua experiência de ser um docente de teologia? Como é que funciona esse processo de relacionamento com aluno, matérias, cobranças? Eu acho que é muito satisfatório, a gente realmente gosta disso, porque tem a chance, no período que eles estão lá no seminário, de desenvolver um relacionamento com alguns mais proximamente, com outros nem tanto. Os grupos de pesquisa, por exemplo, dão essa oportunidade para a gente também. Os programas de pós-graduação, onde também a gente tem se envolvido, também onde são grupos menores, né? A gente tem chance de dialogar, de examinar os estudos e pensar em aplicações práticas para aquelas questões para a igreja e para a missão da igreja. Interessante. Muito obrigado mais por estar conosco. O nosso outro convidado também vem do NASP, o pastor Milson dos Reis. Pastor, muito obrigado por sua presença conosco. O senhor já teve uma experiência como pastor de igreja e agora há muito tempo na sala de aula também, na administração. Sim. Como é que o senhor define essa experiência de lidar com alunos, futuros pastores? Eu gosto muito do que faço. Para mim, realmente é um prazer. É um trabalho, assim, realmente prazeroso. A gente consegue ver o crescimento deles. E é muito significativo a gente saber que está cooperando, usando o nosso dom, o nosso tempo, para que jovens possam crescer e possam servir a Deus e atrair muitas pessoas para Cristo. Pastor Milson, obrigado. Aliás, o senhor foi professor meu e fui professor seu também, né? Com certeza. Okay. Temos muito a agradecer realmente por seu trabalho junto ao seminário como docente ou como administrador. Pastor Milson, ira de Deus, esse é um assunto que talvez nos choque um pouquinho. Existe esse tema realmente na Bíblia? É verdade. Eu creio que ninguém gosta de falar sobre a ira de Deus. É, de fato. Inclusive porque a Bíblia hoje ela é conhecida como o livro do amor de Deus. Acontece que há teólogos que dizem que é o livro sobre a ira de Deus. E houve até alguém que chegou a contar quantas vezes na Bíblia fala do amor de Deus e quantas vezes fala na ira de Deus. É mesmo? É.
e descobriu que sobre a ira tem mais do que sobre o amor. E agora? Então não dá para a gente fugir desse assunto. Não dá, realmente. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia e aparece uma informação ou uma narrativa ou uma ameaça que tem a ver com o juízo, castigo, ira de Deus, eles simplesmente desconsideram. Eles pulam por cima e ficam meditando e aproveitando só o que fala da graça, da misericórdia, do perdão, do amor de Deus. Mas se quisermos entender realmente a palavra de Deus e o nosso Deus, nós não podemos fugir do tema da ira. Embora não seja agradável, ele precisa ser estudado, porque ele faz parte do Evangelho, né? Então, esse assunto da ira, ele está permeando toda a palavra de Deus, toda, Antigo e Novo Testamento. Os profetas falaram sobre ela, os apóstolos falaram e Jesus falou sobre ela também. E é importante, aliás, interessante, que, por exemplo, no Novo Testamento, as duas pessoas que mais falaram ou escreveram sobre a Bíblia, a primeira que mais tocou nesse assunto sobre a ira foi o próprio Senhor Jesus. Ele falava sobre o inferno várias vezes, sobre o juízo. E a segunda pessoa foi o apóstolo João. Veja, aquele que é a personificação do amor e aquele que é o discípulo do amor. Sim. Eles não tinham, assim, prevenção nenhuma contrariedade em falar sobre a ira. O João, no caso, escrever sobre a ira, porque ela faz parte do Evangelho também. Nós temos que entender esse assunto para entender realmente Deus e o plano da salvação. Muito bem, então ficou claro que o tema da ira é um tema que está presente na palavra de Deus e é um tema que não pode ser evitado. Sim. Pela sua presença constante. Então vamos começar, pastor. Então, o que seria a ira de Deus? Bom, talvez a gente pensasse primeiro assim, por que nós não gostamos desse tema, ou nós desconsideramos? Alguns até se sentem mal em tratar desse assunto, e acham que não devia ser tratado. Isso tem a ver muito com a questão cultural, não só do país, mas talvez do mundo. Há muitos anos, antes de nós nascermos aqui, quando cristãos pregavam a palavra de Deus ou tentavam disseminá-la, por qualquer razão, eles enfatizavam muito o aspecto da ira, do castigo, do inferno, do tormento, do juízo. Sobre o amor de Deus e o perdão e a graça, eram falados, mas muito pouco. Então, se foi lá para um extremo. Com o passar do tempo, é como se fosse um pêndulo. O pêndulo veio para o outro lado. Então, nós já nascemos numa geração que está falando só sobre graça, misericórdia, perdão, amor, bondade, compaixão, e que esqueceu completamente o aspecto da ira. Só que quando se examina a palavra de Deus, a gente percebe, isso nos dois testamentos, que as duas coisas elas têm que andar juntas, sempre juntas. E eu posso dar exemplos, inclusive, dos textos que mais nós, como cristãos, usamos sobre o amor de Deus. Então, por exemplo, João 3,16. João 3,16. Tomem a sua Bíblia, nós utilizamos a Bíblia aqui, Almeida, Revista Atualizada, queremos ter uma Bíblia muito própria para o nosso estudo. E estamos em João capítulo 3, João 3,16. Então, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é o mais usado pelos cristãos para falar do amor de Deus. É muito claro aqui, que Deus nos ama, amou o mundo, e esse mundo inclui todos nós seres humanos. Mas veja nesse mesmo capítulo como que ele termina. Verso 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só. Então, nesse que é o texto mais usado sobre o amor, você tem juntinho do lado o aspecto da ira. Deus ama, mas se alguém recusar o seu amor, está debaixo da sua ira. É verdade. Certo? Um outro texto que é um dos mais usados sobre a salvação, o amor de Deus, é Efésios. Depois de Gálatas temos Efésios capítulo 2. Efésios 2. Sim. Efésios 2, por exemplo, vejamos a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja aqui, amor, misericórdia, graça. Mas o que está antes do que eu li? Veja aqui o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é só uma amostra grátis, porque em toda a Bíblia, o amor ele vai junto com a ira, em toda a Bíblia. E vou ler mais um aqui. Sim. Bom, falamos de João 3,16, agora Efésios 2. Vamos para Romanos, no capítulo 11, no verso 22. A primeira linha é suficiente, o apóstolo Paulo escreveu: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, essas duas coisas, de fato, devem andar juntas para uma compreensão correta da palavra de Deus. Quando a gente estuda e prega o Evangelho, nós não podemos selecionar aquilo que é mais fácil e agradável e colocar só aquilo ali, no caso é o amor de Deus, e desconsiderar a ira. Nós temos que colocar os dois juntos. Assim como era errado você pregar só sobre juízo, castigo, inferno e tormento, não é certo você falar somente sobre graça, amor, perdão e misericórdia. As duas coisas vão juntas. Deus fez um plano para nos salvar. Então, quem aceita o plano vai receber o amor de Deus e a sua salvação. Mas quem rejeita este amor, sobre ele permanece a ira. Sim. E um dia haverá destruição. É o que o texto disse lá em João, né? Pastor Marcelo, sabe o que eu estava pensando aqui? Nas religiões não cristãs, há um equilíbrio entre amor de Deus, ira de Deus, ou como é que fica? Me vem à mente mais a ideia, por exemplo, do islamismo, né? Onde talvez a ênfase seja exatamente o outro lado em relação ao amor. Quer dizer, sim, Deus é visto muito mais como o juiz bastante severo e então eu acho que eles têm essa visão diferente mesmo. É mais a parte da ira do que do amor, entende? Principalmente o amor relacional, né? Pastor Milson, falando do significado da ira, um primeiro aspecto a ira de Deus é uma reação ao pecado. É isso mesmo? Exato. Na verdade, quando a gente estuda sobre atributos de Deus, se não houvesse pecado no universo, nós conheceríamos vários atributos de Deus, mas não outros. Se não houvesse pecado no universo, em nosso planeta, nós conheceríamos o amor de Deus, conheceríamos a sua santidade, a sua onisciência, onipresença, onipotência e assim vai. Mas alguns atributos que Deus possui, nós só percebemos eles como reação ao pecado. Eles só existem como reação divina ao pecado. Então, esses atributos são a misericórdia, a graça, a longanimidade e a ira. Se não há pecado, ninguém precisa de misericórdia, ninguém precisa de graça, ninguém precisa de longanimidade e ninguém precisa de ira. Então, quando nós pecamos, Deus, Ele manifestou para conosco esses 4 atributos. E um deles é a ira. E eles acontecem todos ao mesmo tempo. É mesmo? Sim. Agora, sabe o que está me vindo à mente aqui, pastor Milson? Talvez seja a nossa tendência humana de, quando pensarmos na ira de Deus, equalizarmos com a ira do ser humano. Não está correto? Esse é talvez um grande problema quando se estuda de Deus. Porque a palavra ira é uma palavra muito negativa para nós. Nós estamos acostumados a ver pessoas iradas, ou nós mesmos ficamos irados, e a nossa ira, frequentemente, ela é irracional, ela é cruel, ela é egoísta. Então, nesses aspectos, a ira de Deus é diferente. Talvez tivesse que haver uma outra palavra para essa reação de Deus, mas não encontrar outra palavra, ficou ira mesmo. Agora, nós mesmos, seres humanos, nós podemos ter uma ira que não é errada, uma ira que não é pecaminosa, é chamada de ira santa. Como seria isso? Por exemplo, você está em qualquer ambiente e vê uma pessoa mais frágil ser machucada sem qualquer motivo por outra pessoa. Isso causa em você uma revolta.
uma ira. Essa ira não é pecaminosa. Aliás, seria pecado você não sentir isso. É uma reação à injustiça. É uma reação à injustiça. Não é? Então, mesmo como seres humanos, nem toda a nossa ira é pecaminosa. Nós podemos e até devemos ter uma ira contra o mal. Isso faz parte. Agora, com relação a Deus, também. Então, a ira de Deus não é exatamente igual à nossa. Tem aspectos diferentes, mas ela existe. Pastor Marcelo, e o missionário que vai para um lugar onde não se fala nada de Deus, ele tem a responsabilidade de apresentar essas duas facetas de Deus, a bondade, a graça, mas também a ira, a justiça? Certamente. E eu acho que a nossa compreensão adventista favorece essa abordagem. A gente não tem por que tratar desse assunto de uma forma dicotômica, assim, tão separada. Estou me lembrando realmente, como o pastor Emilson falou, de exemplos históricos de grandes pregadores e missionários que a abordagem era impressionar pela ira, mas com uma compreensão equivocada da ira, a partir essa comparação que foi feita agora errada, né? Mais da nossa reação assim cruel e sem medidas e tal. Mas essa muitas vezes era a maneira como procurava se impressionar, né? Falando de um inferno, de um sofrimento eterno, de uma coisa que para tentar ver se as pessoas... E daí, quem sabe, tem o outro lado do amor eterno, né? O missionário precisa ter essa visão equilibrada. Nós vamos ainda falar mais sobre as aplicações desses conceitos, mas o conceito de justiça num mundo injusto, ele atrai, ele vem como um refrigério, eu acho. Reforçando o que mencionamos aí, então, alguns atributos de Deus, se não houvesse pecado, ficariam apenas em potencial em Deus, não seriam manifestos. Mas quando veio o pecado, eles então se estão manifestando. Então, realmente, a ira é uma das reações de Deus ao pecado. Deus odeia o pecado, porque o pecado traz uma série de males para as criaturas que Deus fez a sua imagem e semelhança. E toda ação de Deus é para pôr fim ao pecado. Um dia o pecado vai deixar de existir. Sim. Então, Deus odeia o mal e, como somos seus filhos, Ele quer que nós odiemos o mal também. E através das narrativas da Bíblia, dos mandamentos, da orientação, das suas promessas, nós podemos ver essas realidades. Muito bem. No primeiro bloco desse programa, vimos que a ira de Deus nasce como uma reação dele ao pecado. No próximo bloco, vamos aprofundar a compreensão da ira, conhecendo as suas causas, os resultados e como escapar dela. Voltamos num instante. No programa de hoje, estamos estudando a ira de Deus. No primeiro bloco, nós vimos que a ira de Deus é uma reação dele ao pecado e que a ira de Deus é diferente da ira do ser humano. Pastor Emilson, nos relatos mitológicos, nós vemos a ira dos deuses. Pode ser comparada à ira do Deus bíblico? Comparada pode, mas não é a mesma coisa. Na mitologia antiga, praticamente em qualquer religião pagã, a ira dos deuses é uma coisa bastante presente, para não dizer que é a principal. Praticamente todas as religiões, todos os seus rituais têm a intenção de aplacar alguma divindade que está irada, né? Então, tem esse aspecto aqui. Há dois tipos de documentos, digamos, pagãos sobre essas religiões antigas. Tem um grupo que é orientado mitologicamente e outro é orientado historicamente. O orientado mitologicamente, realmente aquelas informações dos deuses pagãos sobre a sua ira é diferente do que acontece no Deus da Bíblia. Mas aqueles orientados historicamente têm algumas semelhanças também. Porque às vezes em algumas religiões pagãs tem essa compreensão que o Deus está irado quando realmente foi feita uma coisa muito grave contra a moral de alguém, contra a própria divindade, contra o seu templo. Então, nesse aspecto, algumas semelhanças assim com a ira de Deus na Bíblia Sagrada. Tá? Mas um aspecto muito diferente é o seguinte, que merece bastante destaque. Sim. Nas religiões pagãs, sempre é o pecador que tenta encontrar um jeitinho de aplacar a ira de Deus para que a divindade fique favorável a ele.
A iniciativa é do ser humano. Do ser humano, e o esforço é do ser humano. No caso da religião bíblica, não. Na religião bíblica, Deus ficou irado por causa do pecado também, cometido contra a humanidade ou contra ele, enfim, tal. Mas a reconciliação sempre é a iniciativa de Deus. E Deus aplaca a sua própria ira. Foi o próprio Deus que agiu para que a sua ira não incidisse sobre o ser humano. Então, essa é uma diferença. Pastor Adolfo, trazendo até para mais perto da gente ainda essa realidade das outras religiões, né? Antropólogos falam que o animismo seria, quem sabe, essa base religiosa de todos os povos, que a gente chama os povos pagãos, né? E a gente percebe no animismo exatamente essa orientação. Existe essa interação entre o sobrenatural e o natural muito presente no dia a dia, através dos espíritos, e a busca constante é em deixar esses espíritos tranquilos, em paz enfim, apaziguando essa relação. Com ofertas e todo tipo, né? Por isso a gente vê todo tipo de oferendas, aí vem alimentos, flores, incenso, orações e todo tipo de coisa. Isso parece ser assim a base da religião pagã, de novo, essa nossa, obviamente, nossa terminologia, né? No mundo. Então, mas isso não é tão distante assim, isso é muito presente hoje ainda em algumas regiões do mundo, como religião mesmo, religiosidade daquele povo, mas também rapidamente aparece em qualquer outra religião. Então a gente vê traços de animismo em qualquer religião, pode acontecer no cristianismo também, toda vez que a pessoa não compreende corretamente essa relação com Deus, entende? Porque imediatamente a reação do ser humano é buscar, como o pastor falou, aplacar a ira dos deuses para receber as recompensas, as bênçãos, em vez de maldições, já que essa é a cosmovisão que se tem. Eu diria, só para terminar, que no Brasil nós temos um tanto de religiões que seguem essa linha e outras que são influenciadas por essa cosmovisão também. Bastante Mesmo realista. um cristianismo onde as pessoas querem, né, aplacar a ira de Deus, né? Também. O pecado, ele traz como consequência o castigo, ele traz a punição, o sofrimento, isso é uma verdade. Sim. Só que na mensagem da Bíblia Sagrada, Deus proveu um substituto para receber isso aí, em nosso lugar e em nosso favor. Pastor Emilson, sobre esse aspecto, quais seriam as causas da ira de Deus? Olhando para o Antigo Testamento, nós encontramos duas causas. Então, uma primeira causa seria a quebra da aliança com Deus. Quando Deus faz uma aliança com uma pessoa ou uma família ou um povo, e eles depois vão contra a aliança, transgridem a aliança, a parte que seria deles, isso resulta na ira de Deus contra eles. E a outra é quando há um pecado contra a própria humanidade, uma crueldade, uma maldade muito grande contra o semelhante. Isso também desperta a ira de Deus. Mas resumindo, no Novo Testamento, a palavrinha é pecado. O pecado, em qualquer forma, atrai a ira de Deus. No texto que você leu no início, ali em Romanos, a gente podia voltar a ele. Vamos lá, Romanos 1,18. Romanos 1,18. Ali está resumido, diz assim. Aliás, eu chamo a atenção aqui, que nesse próprio texto, um pouquinho antes, o assunto que é o Evangelho. No verso 16 ali, é o Evangelho. Fala em Evangelho, salvação, e no 18 já está a ira presente, é mais um exemplo, né? E aqui no verso 18 tem duas palavrinhas que são chave. Uma é impiedade e outra é injustiça. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, esse é o número 1, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. 2. Impiedade são pecados cometidos contra Deus, pecados religiosos contra Deus. Né? A gente pode olhar, por exemplo, os mandamentos, 10 mandamentos, os 4 primeiros. Isso. A transgressão desses mandamentos é impiedade. E a segunda palavra, injustiça, ela tem a ver com transgressões em relação ao nosso relacionamento com o nosso semelhante. Os últimos 6 dos 10 mandamentos abordam esse aspecto. Então, o que causa a ira de Deus? O que atrai ou faz despertar essa ira? É justamente o pecado, seja contra Deus impiedade, seja contra os homens injustiça. Muito bem, eu queria falar aqui com o nosso amigo que nos acompanha na televisão,
vale a pena você tomar nota. Eu sempre peço que você tenha a Bíblia e um caderno de notas. Então, nós estamos tratando aqui das causas da ira de Deus. E foi nos explicado agora que a causa da ira de Deus no Antigo Testamento, basicamente, são dois elementos. Primeiro, a quebra da aliança, né? Sim. E, em segundo lugar, o maltrato, o maltratamento que se dá às pessoas. E no Novo Testamento, a partir desse texto de Romanos 1,18, é o pecado que atrai a ira de Deus. O pecado seja contra Deus, impiedade, seja o pecado contra as pessoas, perversão. Muito bem. Falamos então que a ira de Deus existe, uma realidade, e falamos rapidamente das causas. Qual é o resultado da ira de Deus? Existem muitos resultados. A gente podia até, ampliando bem, dizer que tudo que acontece de ruim para nós hoje no mundo faz parte da ira de Deus. De modo geral? De um modo geral, sim. Qualquer coisa ruim que nos aconteça é fruto da ira de Deus. Porque se nós não tivéssemos pecado, essas coisas não estariam presentes também, mas elas são, de algum modo, manifestações da ira de Deus. Agora, a gente pode pensar assim, nós podemos dizer que há dois tipos de resultados. Então, um resultado é consequência natural do pecado. Então, se eu planto um grão de milho, eu vou ter um pé de milho. Se eu planto um grão de feijão, eu vou ter um pé de feijão. Então, se eu uso bebida alcoólica e bastante por muito tempo, depois de algumas dezenas de anos, eu vou ter cirrose no fígado. Consequência natural. Se eu fumo 3 maços de cigarro por dia por vários anos, vou ter um problema nos meus pulmões depois, vou morrer mais cedo. Então, isso aí era de Deus, porque é uma consequência natural do pecado. E na Bíblia, isso era de Deus também. Agora, ira de Deus não é só isso. Esse é um problema quando as pessoas estudam a ira de Deus. Elas acham que é somente um resultado natural do seu próprio pecado, consequência espontânea que aparece. Mas não é assim. Na Bíblia, a ira de Deus também é uma intervenção de Deus, como juiz e executor. Ele intervém em certos momentos para pôr fim àquele abuso que as pessoas estão realizando. Então, na Bíblia tem muitos exemplos. O dilúvio. O dilúvio não veio por causas naturais. Foi Deus que agiu, uma intervenção divina. A destruição de Sodoma e Gomorra, Deus agiu diretamente. Ele interveio na situação ali. Então, não é consequência natural. Aquilo não brotou porque os sodomitas eram pecadores e de repente aquilo afetou o céu lá em cima e fez com que chovesse aquilo. Não, Deus interveio. Então, basicamente, o resultado da ira de Deus é ou consequência do meu pecado natural que aparece, ou a intervenção de Deus que vai agir. Pastor Marcelo, essa verdade é muito clara, né? Se eu faço alguma coisa errada, a consequência é natural. Ou algumas vezes Deus pode agir na vontade dele. Você não acha que às vezes pode ser complicado tratar... Você está levando a mensagem do cristianismo pela primeira vez. E levar esse tipo de mensagem pode chocar no primeiro instante, né? Tem que haver uma maneira apropriada de comunicar isso. Talvez sim, mas, de novo, eu acho que a maneira apropriada é apresentando tudo isso dentro do contexto como um todo, como atributos que se complementam, não é? Na pessoa de Deus. Chama atenção, de novo, já foi mencionado, que quando Paulo, aqui logo no início da carta de Romanos, ele passa a tratar da ira de Deus, ele tinha feito uma introdução toda falando sobre a missão, sobre o Evangelho. E por sinal, o livro de Romanos é sobre o Evangelho, né? E ele tem pelo menos 3 vezes que aparece a palavra Evangelho, uma delas no sentido da ação, do evangelizar, que é ali no verso 15, né? Então, a preocupação dele, e a gente poderia apontar outros elementos, ele faz questão de se apresentar como o enviado, o apóstolo, ele está falando sobre o evangelho a todas as pessoas, ao grego e ao gentil, que eram as 2 categorias que envolviam todas as pessoas naquele momento. Ele fala sobre levar a todo que crê, a todo mundo e assim por diante. Esse é o linguajar, não é? Então, é nesse contexto da missão, como um missionário, que Paulo
apresenta a ira. Então, por isso eu não vejo essa dicotomia, entende? Está aqui o melhor exemplo. Ele está dizendo, olha, eu sou um apóstolo, eu venho para pregar o evangelho a todas as pessoas, vocês aí sabem da minha expectativa de ir agora até os confins da terra, Roma era ali já um passo antes, quem sabe, da última parte, e daí ele diz que o justo viverá pela fé. Ele falou de vida, né? Que evangelho, vida. Aí ele diz assim, mas espera aí, não leve as coisas na brincadeira, né? Deus se ira com o comportamento humano quando ele não está de acordo. Então eu vejo com naturalidade. Eu acho que a gente é que precisa realmente recalibrar a nossa abordagem. Sim. Amigo, amiga que nos acompanha, eu acho que vale a pena você tomar nota agora, recapitulando o que temos dito até este momento. Quais os resultados, quais as consequências da ira de Deus? Primeiramente, a consequência natural. Se agirmos de modo equivocado, em algum momento vamos pagar por aquilo que fizemos. Mas há consequências que estão ligadas diretamente à ação de Deus. E o dilúvio, por exemplo, foi citado aqui, é um exemplo disso. Pastor Emilson, ficou claro para nós as causas e as consequências. Agora, se a gente ficar só com as causas e as consequências, nós entramos em desespero, né? Sim. A pergunta-chave agora, como escapar da ira? Ok. Bem, em certo aspecto nós não podemos escapar. Não tem como. Porque ficar triste, ser infeliz, amargurado por causa dos próprios pecados, isso aí tudo é uma coisa que continua. Sim. Quando eu sou perdoado por Deus, então Ele me dá paz com Ele, no sentido de que eu não devo mais nada para Ele, Sim. certo? Porque Ele já pagou isso por mim. Claro. Mas eu ainda sofro, o cristão sofre como qualquer um outro, algumas coisas. Isso é parte da ira. Mas a Bíblia fala na ira como acontecendo, digamos assim, em dois momentos. Existe uma ira histórica, ao longo de toda a história da humanidade, Deus manifestando ira, e existe uma ira escatológica no final. Aquela lá que vai ser a pior de todas, digamos. Em todos os momentos da história da humanidade, desde o início até hoje, enquanto houver tempo de graça, a ira é misturada com misericórdia, sempre. No meio da manifestação de ira, Deus é misericordioso. No último tempo, depois que fechar a porta da oportunidade, vai ser uma ira, diz o Apocalipse, sem mistura de misericórdia, completa. E dessa ira futura, nós podemos ter plena certeza de escapar dela. Plena certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. E quando a Bíblia aponta esse assunto, menciona que Cristo é o único que pode libertar da ira de Deus. Então nós temos, por exemplo, eu queria ler aqui um texto. Por favor, vamos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10. 1 Tessalonicenses 1:10. 1:10. E para guardardes dos céus o seu Filho, está falando de Deus, né? O seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ok. E há outro lugar mais na Bíblia, mas sempre a ira vindoura. Dessa ira vindoura, nós estamos... É escatológica. Exato, escatológica. Nós ficamos completamente livres dela. Se aceitou a Jesus, está garantido que no final, quando o nosso mundo chegar, não é, ao seu termo, nós não vamos receber essa ira. Satanás vai receber deste Jesus. O fogo para ele, para os seus anjos. Os que rejeitaram o amor de Deus vão receber também, mas não quem aceitou. Quem aceitou está completamente protegido. E hoje também nós escapamos dela em certa medida. Porque quando aceitamos a Jesus, nós temos paz, como eu mencionei. Sim. Então, Romanos 1, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, nesse aspecto aqui, nós temos também um livramento da ira. Hoje somos livres, digamos assim, da culpa do pecado, da condenação do pecado, mas não dos resultados. Nós vamos continuar recebendo eles enquanto vivermos, alguns deles aí. Mas dessa era futura, nós também vamos ser completamente isentos. Isso significa, pastor Emilson, que, infelizmente, se uma pessoa cultivou hábitos equivocados, errados, ela vai colher isso, mas isso é a causa natural, Natural. Né? Agora, se a pessoa faz um acerto da sua vida com Deus, se arrepende, é perdoada, então, escatologicamente, pode ser libertada da ira. Exatamente. Em qualquer igreja, eu penso que há pessoas que se converteram com mais idade, Sim. quando maduras ou mais idosas, e elas tiveram toda uma vida desregrada.
E o fato de elas se converterem significa que Deus as perdoou, as recebe como filhos, elas podem estar em paz, ter certeza de salvação, mas aqueles efeitos da vida passada vão perdurar enquanto ela viver. E para algumas pessoas, mais para outras pessoas Exatamente. menos, né? Daí que da importância de ter uma vida de relacionamento com Deus, quanto mais novo, né? E você Melhor. vê que com essa abordagem, o Evangelho realmente se torna boas novas, não é? Claro. Imagine se Deus não se irasse contra a injustiça. Seria complicado? Seria terrível. Seria uma mensagem difícil de ser dada, eu A acho. vida seria uma anarquia também, né? Difícil, o mundo seria difícil de viver. Nesse segundo bloco, nós estudamos que a ira é uma realidade, a ira de Deus é uma realidade. Estudamos as suas causas, as suas consequências e também vimos que é possível escapar da ira. Nem sempre das consequências naturais da ira, mas certamente da ira vindoura, que é a ira escatológica. No próximo bloco vamos tratar do tema Cristo e a ira de Deus. Voltamos num instante. No programa dessa semana, o nosso assunto é a ira de Deus. No primeiro bloco, já falamos do que significa a ira de Deus. Na verdade, a ira de Deus é uma reação dele contra o pecado. Embora Deus reaja contra o pecado, a ira dele é muito diferente da nossa, porque a nossa muitas vezes é desmedida, injusta. Porém, a ira de Deus não tem essa característica da ira que nós possuímos. No segundo bloco, vimos a realidade da ira de Deus, suas causas, resultado e como escapar. Esse terceiro bloco será todo dedicado a estudar a relação de Cristo com a ira de Deus. Pastor Milson, Cristo é o alvo da ira de Deus? Sim. Eu chamo a atenção aqui para a profecia que é tida como a mais importante do Antigo Testamento sobre o Messias, que é Isaías 53. E ali parece que é bem claro esse assunto. Eu gostaria de ler aqui. Vamos lá então. Isaías 53. Isaías 53. Podemos ler a partir do verso 3. Ok. Uma profecia sobre o Messias cumpriu-se na vida de Jesus. Então, Cristo é esse servo sofredor que aparece aqui. Diz assim o texto: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, um pouquinho mais adiante, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. No verso 11, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Toda a menção feita aqui fica bem claro da doutrina cristã chamada substituição. Então, seria assim: eu sou pecador, não importa que pecados eu pratiquei, nem quantos, eu sou pecador. E por isso eu mereço a morte, e não essa só do cemitério, aquela eterna separação de Deus. Só que Deus é misericordioso, e Deus disse assim: meu filho, eu vou permitir que haja um substituto que morra em seu lugar. E daí nós ficamos felizes com isso. Puxa, então alguém vai morrer no meu lugar, receber o meu castigo. Daí Deus diz assim: você gostou? Tem uma segunda boa notícia para você, um segundo evangelho. Além de permitir que haja substituto, deixa que eu consigo para você. Eu vou arrumar para você. E você fica mais feliz ainda. Ele diz: eu tenho agora um terceiro evangelho para te contar. Terceira boa notícia: eu vou ser o substituto.
Então Deus veio na pessoa de seu Filho, aqui a esse mundo, e nos últimos dias de sua vida, aliás, nas últimas horas de sua vida, do Getsemane até a cruz, ele recebeu sobre ele a ira de Deus. Aquela que eu merecia, que nós merecíamos, foi colocada sobre Jesus. Então, todo o castigo que era meu e a morte eterna, eu não preciso ter medo disso aí, porque Cristo foi o meu substituto. E aqui o texto diz que Deus fez isso. Deus pegou a minha iniquidade e o meu pecado e colocou sobre ele. Deus aceitou a substituição. E a ressurreição é prova disso. Por isso que é importante para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente podia pensar, o que ele fez, o que ele falou não é verdade. Mas ele foi ressuscitado. Quer dizer, Deus aceitou tudo que ele fez. E está lá no céu hoje intercedendo por nós também. Então, de fato, Cristo, ele foi o alvo de Deus. Essa é uma das razões pelas quais ele veio a esse mundo. Para ser o nosso substituto. Jesus não é só nosso exemplo. Não é só uma pessoa boa. Não foi só um grande mensageiro, um grande profeta. Jesus, Filho de Deus, Jesus divino, tornou-se um de nós. Aliás, foi por isso que ele assumiu a forma humana, a natureza humana. Porque para ser substituto, precisaria cumprir 2 requisitos. O primeiro deles, a pessoa que for substituto tinha que estar equiparado à lei de Deus que foi transgredida. Claro. Então não pode ser uma criatura que todos estão abaixo da lei de Deus, e no nosso caso, além de abaixo, pecadores. Então tinha que ser realmente Deus, porque a lei reflete o caráter de Deus, tinha que ser divino. Mas tinha que ser humano para nos representar na substituição. Sim. Então aí, não pode ser Deus o Pai porque ele não se tornou ser humano. Não pode ser Deus o Espírito Santo porque não ficou ser humano. Ninguém mais pode. Só Cristo. Só Cristo. Então em todo o universo só tinha um que podia ser. Felizmente ele aceitou. Aliás, foi por isso que ele tornou-se um ser humano, né? Então ele levou sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades. Então quando Deus olhou para Jesus na cruz, o que ele viu? Ele viu os nossos pecados. E Jesus fez uma troca conosco, porque a salvação é basicamente uma troca. Sim. Jesus se coloca do lado e diz assim, olha meu filho, quero fazer uma troca com você. Se você concordar, eu vou pegar todos os seus pecados sobre mim e vou ficar responsável por todos eles. E eu vou te dar toda a minha pureza, a minha justiça e obediência, eu coloco para você. Você quer? E quando a pessoa diz sim, é isso que é ser cristão. É aceitar o que Jesus está fazendo. Então, por isso que eu mencionei, quando Deus olhou lá na cruz, ele viu os meus pecados sobre Jesus. E quando Jesus olha para mim, ele não vê o meu pecado, ele vê a pureza e a justiça de Jesus que eu recebi. Muito interessante. Amigos, vocês estão notando a riqueza do Evangelho? Ficou claro que a ira de Deus existe, é uma realidade, e ela cai totalmente em Cristo, seu Filho. Agora, o que Cristo faz? Faz 3 coisas. Ele se aproxima de você e diz assim, você não precisa ser destruído, você pode ter um substituto. A seguir, ele propõe, eu vou procurar o seu substituto. Mas o mais espetacular é o terceiro momento, é quando ele diz, eu serei seu substituto. Então, o Cristo que morre em nosso lugar, e nós vimos aqui em Isaías 53, é o Cristo que nos substitui em nossa destruição. Ele toma a nossa morte, toma os nossos pecados e ele se torna alvo da ira de Deus. É por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não precisamos perecer, né? Realmente é sábio tomar essa oferta, né, que é oferecida de graça para nós. No estudo comparativo das religiões, que a maioria dos seres humanos, eu imagino, em algum momento pensa sobre qual é o caminho que ele deve seguir e qual vai adotar, não é? Sim. A gente chama isso da singularidade do cristianismo, porque realmente essa explicação, esse que é o cerne de todo o plano da salvação como compreendido na fé cristã, é o único, entende? Não existe uma outra religião, uma outra proposta que tenha esse elemento, onde Deus toma essa iniciativa, faz todas essas propostas, assume o lugar e assim por diante. Você vai encontrar em outros lugares, sim, o conceito de algum tipo de, quem sabe, iniciativa de revelação, ou alguma coisa, uma mensagem,
alguém que quer trazer um caminho, uma proposta, até para a salvação, mas alguém que vem e é ele mesmo o caminho e se torna assim o Salvador, essa é a singularidade do É cristianismo. verdade. Eu já gastei também algum tempo da minha vida acadêmica estudando antigas religiões e não há essa oferta. Esse assunto de dizer, olha, vou te substituir, realmente é um tema exclusivo do cristianismo. Pastor Milson, ok, Cristo é o alvo da ira, mas ele também é o libertador da ira de Deus. Como é que é esse processo? É o que acabamos de falar. Ele tornou-se o alvo, por isso ele pode nos libertar. Então, se eu aceito a Jesus Cristo, eu sou libertado. E eu chamo a atenção aqui para um dos textos, dos muitos que há na Bíblia. Sim. Na primeira carta de João, Primeira carta de João. no capítulo 4, no versículo 12. Podemos ler o 11 também. 1 João 4, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós só temos um jeito de escapar da ira de Deus, não tem outro caminho. O professor Marcelo mencionou agora há pouquinho a palavra caminho. No Evangelho está, eu sou o caminho. Né? Ele é o único caminho para o Pai e para a salvação também. Então Cristo, por que ele tornou-se o alvo? Para ser o libertador. Então quando eu aceito a Jesus, eu sou liberto da ira. Essa é a única maneira. Ô, pastor Milson, alguém pode estar pensando aqui, alguém que nos acompanha assim, mas espera aí, é justo, é correto o Deus bíblico, ele fazer a exigência e ele mesmo cumprir a exigência? É uma boa questão. Outro atributo de Deus é a justiça. Então, quando alguém faz um mal contra nós e quer perdão, e a gente perdoa, o que a gente faz? Deixa para lá. Aquilo que passou, tá, deixa para lá, não dá mais bola para aquilo, tal. Verdade. Né? Então, e com o tempo a gente vai esquecendo aí. Mas Deus não pode fazer isso, porque Deus, ele é governante moral do universo, é o Criador, é o responsável por todo o universo. E ele estabeleceu leis para as criaturas. E quando estabeleceu leis, ele mencionou quais seriam os resultados da transgressão da lei. Claro. Então, agora que nós pecamos, ele não pode simplesmente fechar um olho, como nós fazemos para os outros, e ignorar. Ele tem que cumprir a sua lei. E do jeito que Deus fez, ele foi não somente justificador do pecador, ou perdoador do pecador, mas ele foi também justo. Por isso que um texto diz que ele é justo e justificador. Né? Então, para manter a sua justiça e a integridade da sua lei, é que aconteceu dessa maneira que nós vimos. Então, ele pode, né? Ele pode propor e ele pode também, na incapacidade humana, ele pode fazer. Então, quando Cristo veio a esse mundo, ele manteve a lei intacta, não foi mudada a lei, nem foi abolida a lei, ele manteve intacta. Sim. E, ao mesmo tempo, encontrou na sua sabedoria uma maneira de olhar para nós com misericórdia e graça e dar-nos uma oportunidade de salvação. Muito bem, falamos de Cristo como alvo da ira de Deus, falamos de Cristo como libertador da ira de Deus. Nós precisamos agora abordar o último aspecto importante da relação de Cristo com a ira de Deus. Cristo é o executor da ira de Deus. Como é que a gente pode entender esse papel? Tem mais essa. Tem mais essa ainda. Mais essa. Cristo recebeu a ira de Deus, nos liberta da ira de Deus, mas para quem rejeita o seu amor, a sua salvação, o seu sacrifício, um dia, no final da história humana, essa pessoa vai receber agora de Deus do próprio Cristo. Isso fica evidente no próprio Novo Testamento, mas é melhor a gente ler aqui. Então vamos ler. Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Desculpe, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1.
Muito bem. Vamos ler a partir do verso 4. 2 Tessalonicenses 1:4. 4 em diante. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui é muito claro que no final a vingança ou o castigo virá através da pessoa de Jesus. Sim. No capítulo seguinte, capítulo 2, também diz algo a esse respeito. Verso 7 em diante. Sim. 2, 7 em diante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Claríssimo. Claríssimo. E Apocalipse, vamos lá? Apocalipse. Mais um texto aqui. Apocalipse 19. É uma profecia sobre o final da história humana, e através de um simbolismo, a partir do verso 11, essa revelação vem ao apóstolo João através de uma visão. Ele disse assim, escreveu: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Uma paradinha aqui. Quem é esse cavaleiro? Só pode ser Cristo. Cristo. João Porque chama do a expressão Verbo de Deus, uma expressão usada por João, que aparece nos escritos e no Evangelho de João também. Sim. Então, esse aqui é Jesus, é o Verbo de Deus. Continua o 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora confirma quem é a pessoa. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, não ficou dúvidas de que realmente o executor da ira de Deus é Jesus Cristo. Estamos terminando esse programa sobre a ira de Deus. Estudamos o significado, a realidade e Cristo como aquele que é alvo, o libertador e o executor. Não espere a ira de Deus. Relacione-se com Jesus Cristo. Tome essa providência. Ele quer perdoar você, Ele quer dar a você uma segunda chance. Pastor Emilson, muito obrigado por sua presença. Pastor Marcelo, está terminando o programa Teólogos. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.